construção de massa muscular e perda de massa de gordura. Esse talvez seja o objetivo de todos, ou ao menos da grande maioria da população. Mas muitos se equivocam em um simples detalhe, que não é tão detalhe assim. É a oferta de proteínas. E eu já abordei esse tema de como que você escolhe as suas fontes de proteína, mas foi um pouco mais direcionado para proteína de origem animal. No vídeo de hoje eu vou listar 10 grandes fontes de proteína de origem vegetal. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. 6h30 da tarde, tá? Porque da manhã aí o editor, pera ainda, né? Vai cansar demais. E aí, grande parte dos temas dos vídeos são sugestões de vocês. E olha só a quantidade de comentários, né, de questionamentos em relação a faço vídeo sobre as fontes de origem de proteína de origem vegetal também, Danilo. Meu muito obrigado em relação a cada um que mandou esses comentários e vamos nessa, vamos aprender. Galera, veja só. Ponto número 1. A oferta de proteína, ela é necessária e fundamental para a construção de massa muscular. Sem essa oferta de proteína, não adianta nada você ter a oferta do exercício, você ter o bom volume de sono, porque quando a gente pega essa imagem aqui, ó, vai aparecer aqui na tela, 75% do nosso músculo é constituído de água, 18% em média de proteína e de 1 a 2% aqui de carboidrato. Então se a gente soma esses três, vai dar por volta de 94 a 95% da sua massa muscular é basicamente desses 3 pontos. E para ficar bem estruturado, bem sedimentado na cabeça aí de vocês, olha só, eu sempre gosto de fazer analogia. Então se você é um consumidor assíduo, você já escutou essa história, mas vez ou outra tem uma pessoa que cai de paraquedas e aí talvez seja a primeira vez que você escute isso. Seu corpo é uma casa. Essa casa está em constante dano e reparo, dano e reparo. Você faz uma marretada, você dá uma marretada, faz o exercício, quebra essa parede. E aí você sinaliza para que essa parede seja reconstruída. Um pouquinho maior, um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor. Para você fazer esse reparo, você tem que oferecer água, tijolo e cimento. Água é água, tijolo, proteína, cimento, carboidrato. O muro da sua casa, ele é basicamente disso. Tudo bem, tem o reboco, tem a tinta, né? Precisa passar a lixa ali, precisa fazer a tinta, emassar, você tem uma iluminação, tem uma pintura, isso são os detalhes. Então não é o consumo de vitaminas, de minerais, né, que entram também nessa oferta, nesse contexto para a gente fechar os 100%, mas novamente, 94 a 95% são dessas 3 coisas. Então não tem como a gente querer construir massa muscular e manter esse músculo com a boa funcionalidade, com a boa ação muscular, se você não tem uma oferta de proteína, beleza? Então vamos nessa, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Eu já comentei, né, que as proteínas, elas são iguais. Então, proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, se você está consumindo proteína sólida, proteína líquida, tudo vai sinalizar, é tudo tijolo. Tudo vai sinalizar para uma construção otimizada ali de massa muscular. Obviamente, se você está cumprindo todas as etapas desse processo. Então vamos nessa e vamos aprender a escolher os alimentos que vão te oferecer esse tijolo necessário e fundamental. Não só para construir massa muscular, mas também para ter uma imunidade em dia, para ter cabelos, unha, pele fortes, para que de fato você tenha energia para se deslocar ao longo do seu dia. E a proteína também é um fator extremamente importante no processo de envelhecimento, para que você mantenha a sua autonomia e a sua funcionalidade. Então, vamos nessa do menos para o mais. Então, vamos nessa, vamos colocar esse ranking do 10 até o primeiro em relação à maior concentração. Para cada um deles, a gente coloca uma constante. Então, a cada 100 gramas do alimento, quantos gramas de proteína existem ali naquela porção. Número 10, brócolis. A cada 100 gramas a gente vai ter 2,8 gramas de proteína. Número 9, espinafre. A cada 100 gramas a gente vai ter uma oferta média de 2,9 gramas de proteína. Tofu. A cada 100 gramas desse alimento você vai ter uma oferta média de 8 gramas de proteína. Lentilhas. A cada 100 gramas,
9 gramas serão de proteína. Número 6 da nossa lista aqui, aveia. Então, a cada 100 gramas de aveia, 13 gramas são de proteína. Aqui eu vou abrir um breve parênteses. Um ponto que a gente vai comparar, né, as ofertas também da proteína de origem animal, vocês vão ver que a origem animal tem uma tendência a ter uma concentração um pouco maior. Só que nas proteínas de origem vegetal, a gente também tem uma boa oferta de fibras alimentares, de antioxidantes, que não só nesse contexto de construção de massa muscular, mas também uma funcionalidade adequada do seu intestino, uma boa funcionalidade do seu cérebro, também vão ser necessários, fundamentais aí, não só para a gavetinha de performance, mas também para a gavetinha de promoção de saúde, tá? Nosso corpo, ele está todo conectado, todo integrado. Não tem como você olhar só para uma coisa. A gente precisa entender o contexto global do negócio. E a oferta dessas proteínas de origem vegetal, elas são grandes fontes desses antioxidantes e das fibras alimentares. Em quinto lugar, a gente tem a oferta da quinoa, que a cada 100 gramas você vai ter uma média ali de 14 gramas de proteína. No quarto lugar, sementes de chia. A cada 100 gramas a gente vai ter 16 gramas média de proteína. O grão de bico, ele aparece em terceiro lugar, com 19 gramas de proteína. E em segundo e primeiro lugares, a gente tem as amêndoas e o feijão preto. A cada 100 gramas de porção de cada um deles, a gente vai ter uma oferta média de 21 gramas de proteína. Para vocês terem uma ideia um pouco mais palpável, quando você tem, por exemplo, 100 gramas de peito de frango, você tem uma oferta de 31 gramas de proteína. Uma carne bovina magra, a cada 100 gramas, você vai ter uma média de 26 gramas de proteína. Um camarão, por exemplo, a cada 100 gramas, você vai ter 24 gramas de proteína. Vejam que existe uma tendência um pouco superior da proteína animal ter mais gramas de proteína do que a proteína de origem vegetal. Existe um segundo ponto aqui que a gente precisa abordar, a biodisponibilidade, a absorção. Por quê? A proteína da origem animal você oferta e você tem uma maior capacidade de absorver um volume mais próximo desse 100%. A proteína de origem vegetal ela tem uma absorção um pouco mais deficitária, é mais ou menos uma metade. Quando você consome, por exemplo, 100 gramas aqui do camarão, que você vai ter a oferta dessas 24 gramas. Vamos supor que você consegue absorver um total desse 100%. Então, 24 gramas você absorveu. Se isso fosse da proteína de origem vegetal, esses 100 gramas você ia conseguir absorver mais ou menos 12 gramas. O que é que a gente tem que entender nesse processo? Você precisa aumentar a massa, aumentar a quantidade da oferta dessa proteína de origem vegetal para ter a mesma biodisponibilidade desse tijolo para construir o seu muro do que quando a gente compara da proteína de origem animal. E aí tem outro detalhe, caloria, certo? Tudo isso tem energia. E aí se você está dando mais massa, você está dando mais energia e isso pode construir não só massa muscular, mas também massa de gordura. E para eu exemplificar esse processo, né, como acontece a construção de massa muscular e como acontece a construção de massa de gordura, pensa aqui comigo. A proteína tem que ser ofertada sempre junto do carboidrato. O tijolo precisa vir sempre junto do cimento. As fontes de proteína vegetal, elas têm uma boa oferta, uma boa quantidade de carboidrato de cimento também. Então, se você está ofertando muito cimento e pouco tijolo, o que é que vai acontecer nessa sua obra? Esse cimento, ele não simplesmente fica jogadinho, parado ali no canto, não. A gente vai ter um processo de metabolismo que vai converter esse cimento em massa de gordura. Então, o aporte de calorias precisa estar muito bem estruturado, muito bem sedimentado para que você otimize esses seus resultados. E aí, qual é o profissional mais capacitado para acompanhar isso nessa sua vida? Nutricionista, tá certo? Se você é vegano, se você é vegetariano, as pessoas elas têm benefícios de ir ao nutricionista, mas os veganos e vegetarianos, eles têm a obrigação, porque são dietas que você tem uma necessidade de atenção maior em relação à possibilidade de você gerar déficits nutricionais. Não é porque você é vegano, que você é vegetariano, que você vai ter déficit nutricional, mas você precisa ter um acompanhamento profissional para ajustar todos esses detalhes, todos esses mecanismos de harmonização, como é que você está gerindo a sua obra. Bom, pessoal, e para a gente concluir aqui esse vídeo, eu sempre gosto de deixar orientações, né? Guias às pessoas. A internet tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo educativo. Então, se a gente sabe filtrar essas informações,
a chance de você ter um caminho positivo aí para o seu processo de saúde, performance, ele aumenta. E olha, tem um documento que é gratuito, é só você digitar o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um guia, elaborado pelo Ministério da Saúde. Tem até uma necessidade de uma atualização, já tem 10 anos aí dessa última atualização, mas ele está muito autodidático, muito explicativo. Ele coloca ofertas, fontes, por exemplo, tipos de refeições que você deve ofertar para o seu corpo e como que você combina os seus alimentos em relação a essas ofertas de calorias, de carboidratos, das proteínas, todos esses tópicos que eu comentei aqui nesse vídeo. Por que eu digo isso? Por vezes as pessoas têm uma limitação financeira, até de conseguir ir mesmo, questão de deslocamento, questão de tempo, e buscar um profissional habilitado, capacitado para acompanhar o seu caso. Então, gente, saibam filtrar as informações, saibam filtrar, otimizar o tempo de vocês. E esse arquivo, esse guia, eu vou deixar também no link da descrição, é gratuito e está aí para toda a população ler, absorver e aprender essas informações. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem dúvidas, comentários sobre esse ou novos temas, joga aqui e vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.